E aí, galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o fundo Bari11, tá? Vamos entender um pouquinho mais do portfólio desse fundo aqui, né? Quais são os pontos positivos, os pontos negativos para você que já investe ou para você que considera investir, tá? É um fundo de papel, ele tem aí como o seu core, né, a sua estratégia principal, investir em CRIs pulverizados. Eu já vou explicar para vocês o que significa isso e quais são as vantagens desse tipo de investimento, tá? É um fundo que eu particularmente gosto bastante, tá? Um fundo bem consistente, porém ele também tem os seus defeitos e eu já vou trazer aqui para vocês, tá? Então, se você quiser entender um pouco mais sobre esse fundo, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Bom, sem mais delongas então, pessoal, vamos entender o portfólio do Bari11, tá? Lembrando que esse é o relatório gerencial do mês de fevereiro, tá? Foi o último divulgado aí pelo fundo. Bom, primeiro a tese de investimentos que eu já adiantei para vocês, né? O core dela, o que esse fundo busca investir, que é basicamente em CRIs pulverizados. E o que significa esse pulverizados, né? Basicamente, significa que o CRI em questão possui vários devedores e não apenas um, que costuma ser, né? Então funciona assim, a gente pega, por exemplo, um condomínio que está sendo construído, que vai ter, por exemplo, 100 imóveis, tá? Tô dando um exemplo hipotético aqui. E aí, no caso, esses 100 imóveis vão ser adquiridos pelos consumidores, pelos futuros moradores, através de um financiamento. Por exemplo, tá, pessoal? Tô dando um exemplo aqui, residencial. E aí, no caso, esse CRI aqui, ele vai aglutinar todos esses financiamentos e vai montar um único CRI. E aí é exatamente nisso que o Bari11 investe. Então o que acontece? Por que eu gosto bastante dessa estratégia? Porque dentro de um único CRI, você vai ter tantos devedores que se por um acaso um ou outro ficar inadimplente, tiver algum problema, você acaba tendo uma compensação por parte dos outros devedores do CRI. Porque dificilmente, né, estatisticamente falando, é muito remota a probabilidade de todos aqueles devedores ficarem inadimplentes. Então por isso que eu, particularmente falando, gosto bastante dessa estratégia de investimento. Eu entendo que há uma mitigação de riscos muito legal e acaba aí trazendo uma certa, né, segurança para nós cotistas, beleza? Continuando aqui, a gente vê que em fevereiro ele possuía 30 CRIs, né? Então, a princípio, a gente pode até pensar, nossa, é um portfólio muito pequeno, né? São apenas 30 operações aí, 30 CRIs. Porém, como eu já adiantei para vocês, olha só que interessante, né? Desses 30, 17 são pulverizados e contam aí com 1.243 créditos imobiliários, com ticket médio de 190 mil por contrato e garantias totais de 1,9 vezes o valor dos empréstimos. Então, olha só, vamos entender isso aqui, né? Mais da metade do portfólio são de CRIs pulverizados e esses 17 créditos pulverizados correspondem a 1.243 créditos imobiliários. Então perceba que, na verdade, esse pequeno número aqui, né, esse pequeno portfólio de CRIs, ele pode enganar, né? Na verdade, ele tem aqui uma grande diversificação em relação a devedores. Isso aqui é o mais importante, tá? Bom, agora analisando outros aspectos aqui do fundo, sobretudo esses indicadores, né? Vamos entender um pouquinho aqui. Olha só, ele pagou aí um último rendimento de 90 centavos por cota, tá? Bem interessante. Lembra vocês que aqui no último pregão, né, no dia 6 de abril, o Bari11 fechou a cota em R$ 77,81, né? Ou seja, pagando 90 centavos por cota, a gente está com um yield aí bem acima de 1%, né? Acho que 1,10%. Isso aqui é bem interessante, né? Anualizando, o dividend yield chegaria em 13,67% e a liquidez média diária dele não é das mais altas, tá? É importante você entender isso. Também não é muito pequena, mas não é das mais altas. A gente está falando de R$ 657 mil diários, tá? Ele tem uma base de cotistas bem interessante, quase 40 mil investidores, tá? O valor de mercado dele está em 389 milhões de reais, enquanto o valor patrimonial está em 443 milhões, ou seja, a gente tem um desconto aqui bem interessante, né? Que corresponde a aproximadamente 0,81 PVP, gente. Tá, isso aqui é um desconto de 20% quase. Então você vai estar adquirindo o portfólio do Bari11 20% abaixo do que ele realmente vale. E por isso que eu vejo ele com uma baita oportunidade nesse momento, tá? Mas como nem tudo são flores, a gente precisa comentar também o ponto negativo aqui do fundo, tá? E eu tô falando justamente das taxas. Gente, esse fundo aqui é um dos fundos mais caros no sentido taxa. A gente está falando de 1,30% de administração
sobre o PL do fundo, não sobre o valor de mercado, e mais 20% do que exceder o benchmark, que basicamente é CDI mais 1,5% ao ano, tá? Então a gente está falando de um fundo muito caro. Essa taxa aqui é grotesca, tá? Inclusive eu já mandei alguns e-mails para a gestora comentando um pouquinho sobre isso, sobre como seria mais atrativo para os investidores se essa taxa fosse reduzida ainda que pouco, né? Talvez 1,20, 1,10 aqui já seria muito interessante para nós investidores. Infelizmente não tive retorno, mas assim, é realmente o calcanhar de Aquiles desse fundo, na minha opinião, tá? É uma taxa assim que realmente machuca, tá? E acaba, claro, atrapalhando demais aí os rendimentos pagos pelo fundo, tá? Isso aqui é um lado bem negativo que eu precisava trazer para vocês. Bom, aqui eu também comentei um pouco sobre o comentário da gestão em relação à grande volatilidade que a cota do fundo apresentou no mês de fevereiro. Eu vou trazer até aqui para vocês, ó, peguei o gráfico dos últimos 6 meses, aqui a gente tem o 31 de janeiro, né? Vou puxar aqui até o final de fevereiro, olha só. 28 de fevereiro, teve uma queda de 8% no mês de fevereiro, foi realmente algo bem significativo, né? E aí a gestão, ela comentou o seguinte, ó, que na qualidade de gestor foi informado que não houve qualquer movimentação atípica que justificasse tal fato. Os créditos em atraso têm ficado em patamares estáveis. A deflação do IPCA impactou os resultados anteriores do fundo. Isto já foi superado devido às recentes variações positivas do próprio índice. Realmente, né, a deflação já passou, já tem um tempo aí, já tem uns 6 meses mais ou menos. E aí ela continua aqui, né? A deflação do IGPM ainda tem impactado os resultados do fundo. Entretanto, na medida que o índice recupere patamares anteriores, o resultado voltará à performance histórica, tá? E por que ela fez esse comentário especificamente sobre o IGPM, né? Esse fundo aqui tem uma outra característica interessante. Além dele investir em IPCA, tá? Salvo engano, mais de 50% aqui em IPCA, ele também tem uma grande parte da carteira atrelada ao IGPM. Eu já vou mostrar isso para vocês mais embaixo, tá? E é por isso que ela comentou aqui essa situação do IGPM que afeta realmente a carteira do fundo. Bom, continuando aqui agora, pessoal, eu destaquei algumas situações importantes no relatório do fundo, tá? Primeiro aqui o DRE, né? Vocês sabem que eu gosto bastante de analisar o DRE, e eu destaquei aqui no caso as receitas imobiliárias. Vejam que ele traz aqui os últimos 12 meses, o que eu acho muito legal, né? Eu bato bastante nessa tecla, por mim todos os relatórios gerenciais dos fundos deveriam trazer dos últimos 12 meses para permitir um comparativo um pouco mais eficiente, né? Mas enfim. E aqui no caso a gente percebe que nos últimos 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro, houve uma queda acentuada nas receitas do fundo, né? Ele caiu aí de 5,8, aí ele teve um boom aqui, né, no alto do IPCA a 7,2, 8,5 e começou a cair, ó, 7,7, 6,2, 5,8, 4,3, 4,2 e aí nos últimos 3 meses ficou com 3,9, 3,6 e agora apresentou uma leve melhora para 3,9, né? Então veja que o fundo, de fato, vamos descer um pouquinho aqui para o valor que ele distribuiu, né? A gente vê aqui que ele manteve os 90 centavos desde o mês de novembro, que é justamente o período, né, onde ele começou a ter um valor bem abaixo de receitas imobiliárias, né? Abaixo de 4 milhões de reais, tá? Então isso aqui é algo que chama atenção. Eu achei importante destacar para vocês. Agora aqui, olha só, vamos entender o portfólio, né? Eu comentei que ele tinha mais de 50% IPCA, na verdade ele tem mais de 60% IPCA, tá? Então ele é um fundo bem atrelado à inflação. Mas ele tem também, ó, como eu tinha comentado, uma parcela significativa de IGPM, quase 25%. Então é por isso que, de fato, aquele comentário da gestão anterior, ele faz sentido, né? Porque realmente 25% desse portfólio, claro que vai impactar, né? Natural que isso aconteça. E aqui, olhando um pouquinho para o tipo, né, dos CRIs, a gente vê que ele tem mais de 60% também em pulverizados, e ele tem também 26% em CRIs corporativos, né, que foge um pouquinho da estratégia principal e que eu vou comentar com vocês um pouquinho ali embaixo, tá? Quais são esses CRIs aqui. Ele tem também aí 8% em outros fundos imobiliários que a gente vai verificar já já quais são eles, tá? Bom, descendo um pouquinho aqui, a gente vê esse aqui é o portfólio do fundo. Eu não vou analisar um a um aqui essas operações, porque como eu já comentei com vocês, né, são CRIs que são pulverizados, né? Então a gente vê aqui, ó, quase todos pulverizados. Isso significa que ele tem muitos devedores, então é difícil analisar só com esses números aqui externos, tá?
Bom, aqui embaixo a gente tem aqui vários gráficos interessantíssimos, tá? Para quem pretende investir ou já investe e quer entender mais do fundo. Eu não vou analisar todos, é claro, mas aqui a gente tem, por exemplo, o indexador por contrato, o tipo de contrato, o saldo devedor dos créditos, né? A dispersão geográfica, o LTV. Vejo que ele tem um LTV médio de 67,9%, é um LTV interessante, né? Então, assim, recomendo que vocês analisem um a um aqui, tá? Isso aqui é importantíssimo, mas eu não vou fazer isso, senão o vídeo vai ficar com mais de 20 minutos aqui. Bom, já aqui a gente tem o detalhe das cobranças da inadimplência, do saldo devedor, tá? Isso aqui é importantíssimo. Além de uma questão de transparência da gestão, é também um método para a gente avaliar a saúde financeira do fundo. Então, olha só, eu fiz alguns destaques aqui, né? Primeiro, qual que é o saldo devedor total, tá? A gente está falando aí de 24 milhões de reais. Ou seja, é um saldo bem pequenininho frente a todo o PL que o fundo possui, né? Mas aí vem algumas questões. Desses 24 milhões, a gente tem boa parte que está na seguinte situação, né? Que está com atraso de 60 a 90 dias, de 90 a 180 dias, tá? E mesmo assim, esses atrasos aqui que estão com menos de 6 meses, eles já estão em várias situações diferentes. Por exemplo, alguns estão em renegociação, outros estão em coobrigação de execução, né? Alguns outros aqui em acordo de parcelamento, né? E eu destaquei aqui no caso os que estão de fato já em execução, que são basicamente esses dois aqui, né? A gente tem aqui 2 contratos que estão com atraso com menos de 6 meses, que já estão em execução, que corresponde a 419 mil reais, né? Menos de 1 milhão de reais aí. E a gente tem também aqui 32 contratos com mais de 180 dias de atraso, tá? E esses 32 contratos aqui correspondem a quase 12 milhões de reais. São de fato aqui a maior parte desse saldo devedor total, né? Então, assim, eu não vejo nesse momento como algo preocupante, né? Acho que está sob controle. É um valor bem pequeno frente ao PL. O fundo está tomando as suas providências cabíveis, né? Com renegociação, com acordos, com execução. Lembro a vocês que esse valor que está sendo executado é aquele valor que já está em fase judicial, tá? Então, assim, não significa que esse valor foi perdido. Pelo contrário, o fundo está justamente buscando métodos de ressarcir esse valor para o próprio fundo, tá? Então, assim, é algo que a gente tem que acompanhar, claro, mas que eu vejo que está sob controle, tá? Na minha opinião, na minha análise, beleza? Aqui embaixo ele vai até comentar um pouquinho, olha só. Para os clientes que permanecerem em atraso e não for possível uma renegociação, os seus imóveis serão levados a leilão e os valores de venda dos imóveis serão destinados para pagar o saldo devedor desses créditos. Portanto, os atrasos não são medidas que representam perdas passadas, tampouco perdas futuras, que é exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Não é porque a operação, né, porque o contrato está em atraso, que necessariamente há uma perda passada ou uma perda futura. Não, pelo contrário, o fundo tem mecanismos aí de executar e conseguir ressarcir esse valor, tá? Isso é o mais importante de entender. E para finalizar o vídeo, pessoal, aqui ele comenta um pouquinho dos CRIs que estão fora da regra geral, fora daquele core que eu comentei com vocês, de investimentos pulverizados, né? E aqui ele comenta o seguinte, ó, os CRIs apresentados nessa seção estão fora da regra geral. A grande maioria possuem características de contar com poucos devedores, ao mesmo tempo que possuem bastante garantias, com métricas de LTV definidas em regulamento. Lembre-se que o LTV, quanto menor, melhor, né? Mais garantias na operação. Estes ativos passam por análise de crédito e de estrutura de garantias e foram adquiridos por possuírem uma boa relação risco-retorno, tá? Então é por isso que ele investiu nessa estratégia aqui, vamos dizer, secundária, né? Que não é o core. Então a gente tem aqui alguns, né? Por exemplo, o CRI Açaí, CRI Mateus, CRI Ius, primeira série, segunda série, CRI Helbor, né? Então vejam que são de fato credores aqui, devedores, aliás, mais consolidados, né? A Helbor não preciso nem comentar. A gente tem aqui também o Açaí, bem conhecida, né? Uma rede aí de hipermercado bem conhecida. Enfim, são operações aqui que eu vejo com uma certa tranquilidade também, apesar de fugir do core do fundo, tá? Então eu vejo com bastante tranquilidade essa situação, beleza? Bom, para finalizar o vídeo, pessoal, faltou só comentar sobre os fundos que ele investe, né? A gente viu que ele tem mais ou menos 8%, né? 8,10% em outros fundos. Se a gente for analisar aqui, a gente está falando, por exemplo, do Canip, do KNHY,
do MXRF, do CVBI, do VGIP, do CYCR, do Game 11 e do IBCR, tá? Então vejam que são todos fundos de papel. Então assim, apesar de ter uma alocação aí de 8%, vocês sabem que até 10% eu acho ok, né? Mas quanto menor, na minha opinião, melhor. Eu acho que fundo de papel tem que ter papel e não tem que ter outros fundos, tá? Mas nesse caso específico, são todos fundos de papel e são fundos muito bons, né? MXRF, o CVBI, um fundo super seguro, o VGIP também. Então assim, não tenho o que criticar nessa carteira de fundos dele. Acho que é uma carteira bem sólida, bem consistente, tá? Então, mais um ponto positivo aqui para esse fundo. Bom, gente, eu acho que é isso. Deu para abordar bastante situações aqui do Bari 11. Espero que vocês tenham compreendido qual é a proposta desse fundo, qual é a estratégia dele e, de alguma forma, que esse vídeo tenha contribuído para a sua tomada de decisão. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado.